Muito bem. Boa tarde, pessoal. Estamos aí esperando as entradas. Está subindo aqui o numerinho de participantes. Esperando um pouquinho para começar já já. Outro dia eu fiz só para descontrair enquanto o pessoal está entrando, outro dia eu participei de uma live e no começo eles falaram, olha, vamos fazer uma meditação de 4 minutos. Aí, meditação, todo mundo entrou, quem que estava entrando estava vendo 3 pessoas de olho fechado e parado. E aí eu falei assim, ó, todo mundo vai entrar e vai achar que está travado o negócio, né? Daí eu comecei a meditar e passar na cabeça, assim, ó. Pelo menos para dar aquela dica que, cara... Não está travado, está funcionando, está tudo certo. Olha, eles estão meditando no começo, porque senão, então é igual a gente aqui. O pessoal está entrando, não dá para a gente ficar paradinho, porque senão, hein, Escobar? Não vai achar que nem entrei já caí. Não, ou então o cara acha que é a internet que tá ruim, né? Tá travada, é. A gente pode ficar, mulher sempre pode ficar mexendo no cabelo, assim, né? As pessoas saberem que nós estamos aqui. Por isso também que a gente cancelou a meditação no começo, né, Daniel? Também não tem problema. Tá bom. Dá mais 2 minutinhos aí a gente começa, já estamos aí com... Muito bem, a Marina colocou um vaso para ficar mais bonito ali. Pus um vaso de flores. Olha. Né? Já que eu não posso ficar roxa. Eu fui de fundinho customizado aqui, ó. Muito bem. Trilha do investidor. Achei ótimo. Tá inovando, hein, Marina? Tá inovando, hein? Inovando bastante, fazendo diferente. Não dá mais para ficar igual, né? Bom, vamos lá? Acho que a gente... Espera aí. Acho que a gente pode começar. Tava só... Às vezes alguém manda um WhatsApp com alguma dificuldade de entrar, mas vamos lá, então. Muito bem. Bem-vindos todos aqui para o nosso momento Trilha do Investidor. O que é a Trilha do Investidor? Todo ano a gente tem os famosos Investor Day, né? O Dia do Investidor, o Anima Day, que a gente sempre fez questão de fazer em algum campus nosso, né? Para trazer o investidor para conhecer o site e tal. Então, esse ano, com a questão do virtual, a gente achou que não fazia sentido tomar uma tarde inteira de alguém para ficar no computador, no espaço virtual. Por outro lado, a gente está vivendo um momento muito especial, um movimento muito interessante que a gente está fazendo parte, que é a Expo Now, né? Que é esse movimento que está acontecendo em várias etapas. Então, a gente resolveu converter o Dia do Investidor na Trilha do Investidor. E aí a gente vai poder, juntos, viver alguns momentos. Então, hoje a gente está aqui na abertura. Acho que todo mundo que está aqui, mais ou menos, pelo que eu vi os nomes aqui, conhece já. Daniel Castanho, Maurício Escobar, são 2 dos nossos 3 fundadores de hoje, 2 membros do board, Daniel, presidente do conselho. A gente vai fazer essa fala de abertura com os 2, mas a gente vai ter encontros muito especiais. Depois de amanhã, a gente vai ter a estação Transformação Digital, que a gente vai ter uma coisa parecida com o que a gente teve no ano passado, para quem teve na Sala das Experiências. A gente vai conversar com times que estão transformados digitalmente, contando como é a vida deles nesse novo cenário de transformação digital. E a gente vai emendar essa conversa numa fala que vai ter no âmbito da Expo, da Amy Webb com a Paula Belízia, que o Escobar depois vai falar um pouquinho mais para a gente o que é esse bate-papo. Depois, no dia 10 de novembro, a gente vai ter a Estação Inspirali, que é a nossa vertical de medicina, onde a gente vai ter o time da Inspirali conversando com um convidado sobre Heal the World, sobre a cura do mundo e a relação disso com todas as iniciativas que estão surgindo na nossa vertical de medicina. Depois a gente vai ter, no dia 11 de novembro, a estação sobre ensino híbrido digital, né? O nosso modelo acadêmico que cada vez vem evoluindo numa dinâmica
muito forte, muito intensa, tentando acompanhar a dinâmica de mercado. E aí vai ter uma fala com o Harry Timms, e vai ser assim, um encontro muito, muito interessante com o convidado também. E a gente fecha essa trilha na nossa divulgação de resultados, que é um pouco da tangibilização de um pouco dessa conversa, tem muito mais por trás, claro, mas de toda essa conversa que a gente vai passar durante todas as estações. Então, eu queria, com isso, passar a palavra para o Daniel Castanho e abrir aí com vocês essa fala de abertura da nossa trilha do investidor. Obrigada, pessoal. Bom, prazer enorme estar aqui com todo mundo, como a Marina disse, né? Eu acho que todos os anos, esse daqui é um momento onde a gente consegue falar um pouco mais da Ânima, a gente sempre organizou visitas, de alguma maneira, nos nossos campi, né, para mostrar o que a gente está fazendo e tudo mais. E estamos aqui, eu e o Escobar, para realmente bater um papo com vocês. Então, quem quiser já fazer perguntas, já pode encaminhar para a gente. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse momento que a gente está vendo, a discussão, enfim, quais são os grandes desafios, alguma coisa nesse sentido. E aí, na sequência, a ideia é realmente responder umas perguntas de vocês. E aí, como a Marina disse, na verdade, não é hoje é um kick-off, né? Mas o que a gente quer é realmente que vocês degustem um pouco, consigam sentir o que a gente está fazendo dentro da Ânima, quer dizer, o que tem sido feito. Por isso que até a discussão e o convite aí para, como a gente já fez esses eventos dentro da Expo, e de alguma maneira a gente está querendo fazer também dentro da Expo, dentro da Ânima, para que todo mundo possa entender. Walk the talk. Eu acho que a gente está num momento agora de muita autenticidade, né? E aí a gente sempre fez isso. Então, o convite aqui é para que vocês realmente degustem, entendam efetivamente o que é essa experiência que a gente está fazendo aí para todos os alunos. Então, obrigado de estarmos juntos aqui. Queria só passar para o Escobar para ele fazer as boas-vindas também, e aí, quem sabe, já iniciar essa nossa provocação. Vou fazer isso sim, Daniel. E queria também agradecer o convite da Marina, do pessoal, do Marcelo, e agradecer a presença de todos vocês aí, nossa comunidade de investidores. Eu também estou muito feliz de ver como que um dia do investidor consegue se transformar numa trilha educacional. Espero que, ao final, todos vocês tenham um pouco desse sentimento também. O difícil nosso aqui vai ser parar em 1 hora, né, que é o combinado, porque quando a gente começa a falar da Ânima, a gente fala com paixão, fala com conexão, então vamos ver se a gente controla bem o horário. E meu papel aqui também é um pouco mediar e fazer um pouco as provocações do Daniel aqui, e repassar as perguntas de vocês, então não se esqueçam de fazer as perguntas aí, que a gente vai tentar endereçá-las por aqui nessa hora. E aí, Daniel, queria já começar, assim, na sexta-feira, foi muito bom a gente estar fazendo hoje o evento. Na sexta-feira a gente foi reconhecido aí pelo anuário da Época Negócios, anuário 360, como destaque em algumas categorias lá do anuário, mas 2 delas em especial, onde a gente ficou em primeiro lugar. Eu queria te ouvir sobre isso, porque tem tudo a ver um pouco com o jeito como a gente vê a Ânima, né? A gente foi classificado em primeiro lugar como destaque em 2 categorias muito legais, que é no setor de educação, as práticas de governança, e no setor de educação por visão de futuro. Isso a gente sempre falou que juntar boa governança e juntar um propósito forte cria uma empresa perene, e esse é sempre o nosso objetivo. Então eu queria que você pudesse, cara, falar um pouco sobre como você está vendo o momento da Ânima, em especial nesse grande objetivo nosso de criar uma empresa que dure muitos e muitos anos. Se você puder comentar sobre o momento, como é que você está vendo a Ânima, e sobretudo nesses últimos meses, por tudo que aconteceu. Bom, então eu acho que vou reforçar aqui um pouco o que você já disse, que é uma coisa que a gente fala o tempo inteiro, né? A gente diz que se você quiser criar uma empresa que seja, enfim, né, muitas delas que se você tiver governança e tudo mais, e não tiver propósito,
é um voo de galinha. E se você tiver propósito, não tiver governança, quem sabe ela dure uma geração ou outra, mas o que a gente quer é criar algo perene. Então, essas duas coisas, eu acho que a gente vem num amadurecimento muito forte, quer dizer, e o que permitiu. Então, vamos lá. O desafio de todas as empresas, na nossa opinião, e isso aí transcende a questão de ser uma empresa de educação ou não, mas o desafio é você ter, primeiro, criar uma empresa ambidestra, que ela tenha a capacidade de inovar no seu dia a dia e, ao mesmo tempo, que ela tenha essa visão de futuro. Quer dizer, então, é aquela inovação o tempo inteiro, tal, mas aquela capacidade de execução ali no dia a dia, execução com excelência e, ao mesmo tempo, a visão de futuro, uma visão disruptiva, uma visão que faça com que você consiga antecipar tendências. Então, muita gente fala o seguinte, não, você tem que ter uma área de inovação. Não, não é uma área de inovação. Desculpa, a gente sempre falou isso aqui, né? A mesma coisa a área de tecnologia, tem que estar esparramado dentro da empresa como um todo. Agora, você tem que ter uma área de tendências para que você consiga sair daquele dia a dia e tenha essa visão de futuro. E do outro lado, você tem que ter uma execução, né, muito com excelência, para você conseguir uma execução ágil, que você consiga aprender e errar e tudo mais. Bom, para que você consiga construir isso, você tem que ter, primeiro, uma visão, incentivar o erro, fazer com que as pessoas não tenham medo de errar, não tenham medo de ousar. Você tem que trabalhar com empoderamento, com autonomia, com confiança. E, do outro lado, tem uma estrutura de accountability muito forte, mas principalmente um modelo agile. E desde que a gente, né, fez a mudança que a gente fez há 2 anos, o Marcelo ficou responsável dentro da Ânima por fazer essa gestão desse jeito, já respeitando esse DNA da Ânima, do incentivo ao erro, da autonomia, do empoderamento. E do outro lado, a gente no conselho tem essa visão e tem esse desafio de pensar a Ânima 2 anos para frente. Eu acho que esta confluência, se ela já era importante, no momento de pandemia, onde o que ia acontecer daqui a 10 anos vai acontecer em 2, vai acontecer em 2, vai acontecer em 3 meses, a gente estava muito bem preparado. E a pandemia realmente para a Ânima foi, claro, é muito ruim falar isso, não vou falar que ela foi boa, mas vamos tentar olhar o lado bom. O que é o legado bom de algo ruim, né? De algo que parou o mundo, de algo que fez com que a gente estivesse realmente vivendo esse momento aí, várias mortes, a economia, tal. Então, uma situação muito ruim. Mas assim, qual é o legado bom? Vamos tentar olhar o copo meio cheio, né? Então, eu acho que as máscaras vão cair, vários modelos de negócio que já estavam obsoletos, simplesmente a gente acelerou a morte do velho. E aí, para explicar efetivamente o que está fazendo. Porque uma coisa é o seguinte, não, vocês subiram, agora os alunos estão tendo, 140 mil alunos estão tendo aula online, os professores, e aí sempre a Ânima ainda tem o nosso problema é que muitas vezes a gente é comparado com outros grupos, comparado com outras instituições, algo que não pode ser comparado. Então eu vou explicar, e eu acho que agora essa pandemia, ela simplesmente, ela aflorou, ela deixou, ela deu luz, ela iluminou quais são essas grandes diferenças. Então é o seguinte, o modelo de negócio da década de 70 era vender conteúdo. As escolas vendiam conteúdo, eu sei isso com muita tranquilidade, meu pai tinha escola de rede, eu sei. Então, e aí qual que é a melhor maneira de você fazer isso? A melhor maneira é você pegar o que você tem de melhor de conteúdo e criar uma apostila. E aí grupos cresceram criando apostila e dando apostila para o aluno. Mas o professor tinha autonomia. Então você tem escolas do objetivo muito boas e muito ruins, do ângulo muito boas e muito ruins, tal. Por quê? O material era o mesmo, só que o professor não tinha autonomia. O que muitos grupos fizeram, e muitas escolas de ensino superior que tem essa mentalidade da década de 70 fizeram? Elas falaram, não, eu também não vou depender do professor. E aí você dá a apostila para o aluno e dá o PowerPoint para o professor. E você garante que a mesma aula que é dada no Nordeste é dada no Sul do país e tudo mais. Agora, esse modelo de negócio é o quê? É vender conteúdo. E isso daqui acabou. Morreu. Todo o conteúdo do mundo está de graça e online. Então você fala, o que é a escola? A escola é do seu filho. A escola é o lugar para você criar experiências, para você trabalhar o coletivo, para você trabalhar outras competências, para você aprender a ter resiliência, saber ouvir, saber escutar e, efetivamente, desenvolver todo o lado técnico,
mas dentro do coletivo, desenvolver outras habilidades. É por isso que o seu filho vai para a escola, por isso que o meu filho vai para a escola. Não é para aprender uma coisa ou outra que ele aprende online. Então, agora, como que a Ânima faz? Ah, bom, se ela não faz isso, como é que a Ânima faz? A Ânima, ela tem a estrutura que é baseada no professor. E aí eu sou um professor, eu fui lá e preparei uma aula sobre microeconomia, juros simples, ou juros compostos e tal. Aí o Escobar foi lá, a mesma aula lá, só que daí eu acabei de preparar minha aula, compartilhei, antes ela ficava no meu pendrive, compartilhei uma plataforma. Aí o Escobar vai dar a mesma aula lá em Belo Horizonte. Ele pode pegar um case, um estudo de caso, um PowerPoint meu e colocar o dele. Aí a Marina vai dar a mesma aula em Florianópolis. Então a gente tem uma plataforma que é o compartilhamento deste conteúdo e das melhores práticas. E aí sim o professor tem autonomia para dar uma aula e para criar aquela experiência. Então eu vou dizer, esse modelo de negócio que o cara ficava trabalhando o dia inteiro, pega uma hora de trânsito, come um salgadinho correndo, para ver um professor vendo PowerPoint, acabou, morreu. Assim como nem eu, nem você, nem mais ninguém vai ficar 3 ou 4 horas para fazer uma reunião de 1 hora entre aeroporto, trânsito e tal, e depois mais 3, 4 horas para voltar. Então, quer dizer, assim como a gente não vai mais se sujeitar a algumas coisas, os alunos não vão se sujeitar mais a essas outras coisas. Quer dizer, então, a gente está vivendo num mundo onde a gente vai ter, vai ser uma mudança muito grande. E eu estou falando que, não, mas isso já está acontecendo. Eu estou falando, para que algumas escolas consigam mudar, é mudar o modelo de negócio, é mudar a estrutura, é mudar o papel do professor, é mudar o seu formato, você entrega conteúdo, você tem professores que você paga o mínimo possível, você tem um modelo de comando-controle. Acabou o comando-controle. Então a gente está falando que a Ânima está preparada para esse momento, tanto que a gente cresceu, tanto que a gente entregou, tanto que a satisfação do aluno está incrível. E aí tem uma grande diferença. Não é mais online e presencial. Não existe essa discussão. A discussão é outra. É o que é síncrono e o que é assíncrono. O que é síncrono? O professor está lá conversando, discutindo. Esta conversa aqui eu estou falando um pouco, mas depois é pergunta e resposta. É interação. E o que é o assíncrono? O assíncrono é melhor você gravar. Perfeito, depois você pode editar, corrigir as coisas. Daí, se o aluno quiser ir para frente, voltar, dar pause, não sei o quê. Então a escola vai ser esta coisa simbiótica. A gente vai ter aluno que ele vai para a escola para discutir, para fazer com o grupo, e o professor está online, está à distância. Ao contrário, ele vai estar na casa dele e o professor vai estar lá no laboratório, operando um cachorro e 700 pessoas assistindo. Então, a gente está falando aqui de um novo modelo onde a tecnologia, efetivamente, ela vai ser usada. Agora, só para voltar um pouquinho antes disso. Agora, já está acontecendo isso? É um amadurecimento. A gente ainda está passando naquele momento da digitalização do antigo, para depois criar o digital. E a Ânima, a gente já está um passo à frente disso. Quer dizer, então, a gente já manda esse conteúdo, seja ele síncrono ou assíncrono, e o momento síncrono é para a gente discutir, para os alunos discutirem. Ele não entra no Zoom e o professor fala, desliga a câmera, desliga o áudio, é só por chat. E aí ele fica falando lá 1 hora, 2 horas. Não existe isso. Inclusive eu questiono, se a escola dos seus filhos está acontecendo isso, questiona essa escola. Porque ao contrário, né? Tem que mandar o conteúdo antes e já discute, aquele momento é para você construir junto. O futuro da escola vai ser, você vai lá para os laboratórios para discutir, para ser mão na massa, enfim. Então, e principalmente, né, para dar significado. Você não consegue aprender nada que você não queira, não tenha o porquê de aprender. E a escola toda, desse modelo que você entrega conteúdo, você do outro lado tem testes que você já sabe, já existe gabarito. Como é que você vai fazer uma prova que tem gabarito? A resposta futura já é a resposta esperada, uma coisa do passado. E muitas vezes a prova é a mesma prova que de 2, 3 anos atrás. Então, esse formato de vender conteúdo e prova prontinha com gabarito, morreu. A prova tem que ter significado, você tem que entender o porquê que você faz aquilo. É uma competência, não é mais conteúdo.
Então, essa grande diferença, é isso que é o E2A 2.0. É uma estrutura acadêmica baseada na experiência do aluno para o desenvolvimento de competência e não para delivery conteúdo, onde é baseado e depende do professor. Entretanto, esses professores querem estar conosco. E voltando, em relação ao uso da tecnologia, a tecnologia vai ser usada, Escobar, que é o que a gente tem discutido muito, né? Não hoje, estou falando há muito tempo já. Vamos ver. O NAV a gente criou o NAV há 4 anos, mais ou menos, dentro da Ânima, né? A estrutura de data, de tal. Então, quer dizer, a tecnologia tem que ser utilizada, primeiro, para metodologias, para melhorar o que a gente chama de 2 coisas. Primeiro, a aprendizagem por hora ali, como que o professor vai estar, as experiências do aluno, como é que elas são melhores, ele aprende mais pelo tempo que ele ficou lá conosco. Depois, análise desses dados, para saber o que funciona, o que não funciona, o que está funcionando melhor professor, pior professor, o laboratório, a experiência, tal, né? Enfim. E o terceiro, que a gente não estava fazendo antes, mas agora é criação de comunidade. Criação de comunidade de aprendizagem, onde o professor não interessa onde ele esteja, mas os alunos eles estão desenvolvendo junto, criando junto. Tá? Então, usar a tecnologia para metodologias, para análise de dados, efetivamente, e depois para a criação de comunidade de aprendizagem. Eu acho que esses são, de uma maneira bem rápida aqui, né, os grandes desafios que a gente tem. E só para finalizar, a gente está falando, efetivamente, que a gente está entrando no mundo, o mundo do pós-emprego. As pessoas vão ter uma outra relação. Quando eu estava discutindo, efetivamente, que é assim, olha, eu estou em casa e não sei se tem uns gritos aqui, meus filhos, desculpa, mas assim, a gente está falando assim, do mundo, efetivamente, o mundo do pós-emprego. Então, o mundo do pós-emprego, você vai construir a sua própria trajetória, você vai construir o seu percurso formativo, você vai construir a sua carreira. E para isso, você tem que estar preparado dentro da própria universidade. Então, aquela história de você entrar numa escola, que você já tem o currículo pré-definido, você vai vender conteúdo, você vai fazer uma prova que ela já era gabaritada, você vai entregar a mesma coisa para todo mundo, isso aqui deixa de existir. Então, uma escola vai ter que ser efetivamente um conjunto, quem sabe, de nanocursos, de cursos de 6 meses, de 4 meses, de 1 ano. E esse conjunto desses cursos que você vai escolhendo, vai efetivamente discutindo e fazendo a sua trajetória, seu percurso formativo, vai te dar significado. E ao te dar significado, você vai estar empoderado, né? Você vai ser protagonista da sua própria história e a gente vai estar formando alguém que efetivamente vai estar preparado para esse novo mundo do trabalho. E isto pressupõe você nunca mais parar de estudar. Mas para que você não pare de estudar, né, e eu falo, é o lifelong learning, continuar essa história inteira, você efetivamente tem que entender por que você está estudando. Aquilo tem que ter significado. Então, a avaliação ela tem que ser um feedback, ela tem que ser... a avaliação só serve para uma coisa, para que você saiba o que você não sabe. E aí sim, você possa fazer as suas escolhas. Eu estou falando que é esse momento que a gente está vivendo, né? Esses são os desafios que a gente está vendo efetivamente nesse momento. Enfim, então a gente está falando também do lifelong learning, efetivamente, desse mundo do pós-emprego, né, desses desafios e preparar essas pessoas para esse novo momento. Quer dizer, então, e realmente as pessoas estão muito mais exigentes, né, Escobar? Ninguém vai... Está todo mundo agora muito mais exigente, então você está procurando algo, um certificado, um diploma, uma certificação de algum lugar que agregue valor, que faça diferença e que tenha uma marca reconhecida, né? Um certificado reconhecido. Sem dúvida. E eu queria pegar seu gancho só porque eu acho que esse papo tem a ver com a trilha do dia 15, né? A gente escolheu 2 temas, não só a gente falar da transformação digital, que é algo que vem em curso na Ânima, né? Acho que você falou muito bem disso. Olha, não daria para fazer essa virada se esses assuntos já não fossem pautas nossas de muitos anos. Então, fazer uma sessão que olhe um pouquinho para os esforços da transformação digital e do desenvolvimento da tecnologia nessas frentes que você colocou,
seguido de uma conversa sobre as tendências, né? A Amy Webb é a pesquisadora número 1 do MIT sobre tendências de futuro, e o trabalho dela é justamente tentar catalogar a quantidade enorme de tendências diferentes que a gente tem e que podem impactar as organizações. Então, o papo aqui também se conecta com o primeiro momento da trilha. E eu queria que você explorasse um pouco mais essa ideia das tecnologias, né? Porque, no fundo, você falou várias coisas que têm a ver com você quase fazer um curso para o indivíduo e não mais aquele curso onde um curso único para todo mundo, né? Então, pelo que a gente a personalização tem tudo a ver com isso, fazer com que a trajetória do cara seja mais de acordo com o que ele quer como projeto de vida e, portanto, que ele possa estudar muitos e muitos anos lifelong learning. Como é que você tenta projetar um pouco como é que você enxerga que vai ser a trajetória de um estudante daqui para frente, assim? Fala um pouco sobre isso. Bom, assim, como eu disse, quer dizer, Ô, Daniel, cara, desculpa, eu esqueci de um negócio aqui que a Marina me alertou. Quem quiser fazer pergunta, só clicar no Q&A aí de baixo e mandar, tá? A gente está lendo, selecionando aqui e respondendo para vocês, tá bom? Tá. Desculpa. Bom, depois de tudo que eu falei, né, meu? Se não tiver pergunta e resposta, eu estou desmascarado aqui. Eu estou falando uma coisa que isso aqui é síncrono, né? Então Escobar, tem que o que a gente quer é justamente essa provocação, essa interação. Mas imagina o seguinte: imagina que você vai entrar não mais no curso de administração, direito e engenharia, mas você vai entrar na universidade. E aí você vai ver aquelas 3 mil competências. E aí você vai começar a fazer primeiro as suas escolhas, que tem aquelas básicas, que são aquelas estruturantes. E aí, a partir delas, você vai ter... Então, isso aqui... E essas competências todas que você vai desenvolver, você tem que ter esse tripé. Tem que ter o quê? Uma curadoria, para entender, para que você possa efetivamente entender se o que você está aprendendo está efetivamente tem um valor agregado ao mercado. Então, qual que é o grande desafio da universidade nesse quesito da curadoria? Primeiro, ter metodologias eficientes. Você tem que entender se é um laboratório, se é uma outra metodologia ativa, se é o storytelling numa aula expositiva, se é o espaço maker. Cara, como que você vai entender isso? Né? Se é a realidade virtual. A gente tem que entender o que melhora, o que piora. Né? Então, hoje no curso de medicina, é preferível você ver lá um corpo que está lá e tal, de verdade, ou é realidade virtual que você pode entrar e ter outras experiências. Essas coisas a gente tem que experimentar, tem que ver. Então, uma empresa como a Anima, ela pode, tem agilidade para testar tudo isso, para com dados analisar e entender o que está eficiente ou não para o aluno. Né? Enfim, a segunda coisa, tem que ser eficaz. Não adianta você ensinar alguma coisa que já está obsoleto. Que ele vai... Quer dizer, então, imagina o seguinte, vamos só lembrar. Quantos cursos de medicina no Brasil, até dezembro do ano passado, quem se formou em dezembro do ano passado, teve telemedicina no curso? Eu não sei nem te falar. Quem não teve telemedicina e se formou agora em dezembro, já está obsoleto. E é isto que é a grande responsabilidade da universidade. Entender quais são essas tendências para que você traga. E aí você tem que entender, quer dizer, e mostrar isso aqui para os alunos, só que não existe mais ex-aluno. Porque esse cara nunca mais ele vai estar formado. Por quê? Porque ele vai escolhendo aquele percurso formativo e mais. Ele tem que ter certificado. Por que ele tem que ficar lá 4 anos para daí ter um diploma de administração? 6 anos para ter um diploma de médico? Ele pode... antes já ser um analista de projetos, ele pode ser um analista financeiro, ele pode ter uma capacidade ali de marketing digital. Então, ele vai colecionando dentro do portfólio dele algumas certificações para que no final não, depois de 4 anos, de repente, ele mostrou aquele percurso formativo, aquela gama de coisas que ele fez. Uau, ele é um administrador. Né? Mas, mais um pouquinho, ele é um engenheiro, mais um pouco. Então, ele nunca mais vai deixar de estudar. Então, primeiro, você tem a curadoria. Agora, nós temos que também, do outro lado, entender que esses alunos muitas vezes não são maduros para ajudar e temos que ajudar eles a fazer as escolhas. E é o que está uma das coisas mais importantes agora.
e a gente já tinha isso, né? Que é a mentoria, que é dar o suporte para o aluno. E principalmente nesse momento de pandemia, a gente deu um suporte em relação a inclusive, questões pessoais, um suporte muito mais, né, psicológico. Saúde mental. Da saúde mental, e que foi fundamental para os nossos alunos. E será cada vez mais. Todo mundo aqui assistiu o Dilema das Redes, todo mundo aqui viu. Quer dizer, então, ou quem não viu, eu recomendo que veja. Mas é este mundo, e é este jovem para esse mundo que a gente tem que estar preparando. Né? E do outro lado, você tem que ter avaliação como um feedback, e não como algo punitivo. E aí dentro desse tripé, esse aluno nunca deixa mais de ser nosso ex-aluno, não existe ex-aluno. Ele não se forma mais, ele vai lá, ele continua fazendo um curso. E não é vender MBA, não. Esquece vender MBA. Ele vai continuar a formação dele no que ele acha que é importante. E desde que você tem essa relação muito próxima da mentoria, a avaliação como um processo contínuo e a curadoria, e mostrando para ele para onde que está indo o mundo em relação a essas tendências, poxa, aí sim é algo que a gente está construindo algo perene em relação aos alunos. Então, os alunos eles vão entrar na universidade, e aí mais, que é a grande beleza, né, Escobar? Se você cria essa comunidade de aprendizagem, por que um aluno tem que fazer, o grupo dele tem que ser só aquela turminha que está ali? Não, imagina que coisa mais linda. Um aluno vai fazer um trabalho e ele está em Belo Horizonte, alguém está em São Paulo, alguém está em Florianópolis, alguém está em Joinville, com culturas completamente diferentes. E aí com visões diferentes. E essa pessoa vai também se formar neste mundo, com essa visão diferente, que é outra grande responsabilidade da universidade. Fazer com que as pessoas tenham empatia, seja multicultural. Nesse momento, inclusive, onde as redes sociais só nos mostram exatamente aquilo como a gente pensa, né? E as pessoas estão ficando muito mais em si mesmadas. Eu estou falando isso e todo mundo fala, mas a Anima tem esse lado sonhador ou utopia. Eu já escutei aí várias vezes, né? E algumas vezes, inclusive investidores, tá bom, mas como que isso aqui se materializa em dinheiro? Eu estou falando para vocês, né? É realmente o que a gente estava fazendo durante muito tempo, e era difícil muitas vezes de mostrar, você faz isso, mas não sei quem é muito mais eficiente, mas não sei quem falou que tem uma margem maior no ensino à distância, mas não sei quemzinho tem dado... E, de verdade, gente, entendeu? É isso. A Anima é sólida, a Anima é forte, a gente está com princípios, está com, né, norteador dessa visão de futuro, ao mesmo tempo com a governança, ao mesmo tempo uma execução ali ágil, com eficiência, e realmente agora eu acho que quem é que vai sustentar esse novo momento, é uma disrupção que está acontecendo na educação, que não acontece desde Gutenberg, com a invenção da imprensa. É uma mudança enorme. Então, e aí você, veja, você é uma instituição sozinho, né? Você tem lá a sua instituição super tradicional, Escobar. A gente tem visto isso nas conversas que estamos tendo. E aí você fala, eu preciso investir para capacitar o professor, eu preciso entender a tecnologia, como é que está, eu preciso entender o meu currículo, preciso ver se a obsolescência do meu conteúdo aqui, eu preciso investir em infraestrutura e ter uma análise de dados para saber o que funciona ou não funciona. E do outro lado, eu não quero vender para qualquer um. Eu quero estar junto com alguém que vai continuar um legado. E agora, será que as pessoas vão perder o emprego? Será que elas vão conseguir estudar? Será que não sei o quê? Então, essa quantidade de incertezas e a velocidade com que elas aconteceram fez com que a gente, do outro lado, consiga ter hoje, surgiu a oportunidade incrível de muitas outras instituições também querem estar conosco. Também querem agora falar, olha, está no momento da gente, se já estava, né? O mundo já estava mais veloz, pós-Covid, nossa, todo mundo está muito inseguro de estar sozinho. Eu vi algumas instituições que assim, eu estou fazendo um negócio digital, e aí o que é? O professor está lá, né? Igual eu estou falando aqui com vocês, mas como escrevendo aqui na lousa, preenchendo a lousa. Isso ainda é a digitalização do antigo, não criar o digital. E nesse desafio todo, é muito bom que você esteja com alguém compartilhando. E aí tem uma oportunidade incrível para a Anima em relação a M&A, em relação a fusões, em relação a oportunidades enormes de continuar legados
de outras famílias. Eu queria pegar esse gancho, né? Eu acho que tem dois comentários que eu queria fazer. Até o Marcelo Santos fez a pergunta aqui um pouquinho sobre essa migração do ensino presencial. Eu acho que você falou bastante sobre essa, né? Não é AD, né? Não é EAD, é outra coisa, é uma reinvenção quase, né? Mas eu queria puxar dois ganchos do que você comentou que eu acho que são muito importantes, né? Nessa reinvenção, eu acho, e aí até aproveitando, nós estamos na semana do Dia do Professor, né? Eu acho que tem uma mudança do papel do professor, né? Quando você fala de curadoria, de mentoria, de metodologias usando tecnologia, então tem uma mudança, né? A ideia é de você ter vários perfis de docente, não mais um só, que era aquele cara que aula tradicionalmente, né? E eu acho que era o que eu queria ouvir seus comentários um pouquinho sobre o papel do professor. Mas eu queria começar, que você pegou esse gancho do final, acho fundamental também a gente explorar, que é engraçado que o que parece a princípio, olha, a gente está mudando para um modelo mais híbrido, obviamente, isso vai ter que ser repensado, os espaços acadêmicos vão ter que ser repensados e tudo mais, mas ele não invalida as teses da Ânima, sobretudo aquelas de crescimento, né? Da gente ir para novas praças, da gente explorar M&As que agregam valor, a gente fez cinco M&As nos últimos 12 meses e tem feito esforços de integração muito legais, que são mais rápidos do que eram antigamente e tal, e que eles mostram esse valor, o valor da interconexão entre diferentes locais, ou um professor que está numa localidade, mas é referência num assunto e pode ajudar a comunidade de outra localidade. Então, eu queria que você falasse isso um pouco, né? Os cursos de medicina que se beneficiam, né, no uso de tecnologia nos vários lugares onde a gente tem unidades de medicina. Então, eu queria que, se você puder falar, assim, olha, como é que essas mudanças que vêm de uma nova educação, aceleradas pela pandemia, como é que elas, ao invés de invalidar, elas, ao contrário, elas reforçam algumas das teses da Ânima? E você começou falando um pouco sobre M&A, mas eu queria que você pudesse discorrer um pouquinho mais. E depois não esquece de falar do papel do professor. Não, posso até começar por ele, né? Porque veja bem, a hora que você, quando está falando de comunidade de aprendizagem, para deixar bem claro, imagina que a gente tenha um professor que ele é especialista efetivamente em esclerose múltipla, né, de medicina. Vou pegar um exemplo de medicina para depois pegar o gancho. E aí, de quais estão os tratamentos, o que está acontecendo hoje. Mas esse professor ele está lá na Bahia, na AGES. E ele, antes, quem tinha acesso àquele especialista eram aqueles alunos que estão dentro daquela universidade, né? Mas não a cadeia inteira da Ânima. Agora, olha só que coisa mais linda. Então, agora, eu sou professor, eu tenho alguma área do saber que eu entendo mais e tal, mas eu também posso ser um generalista. Eu posso ser aquele que provoca, aquele que inspira, aquele que questiona, aquele que faz perguntas ao invés de dar respostas. E aí, ao invés de eu tentar, depois eu ligo, depois eu vou estudar um pouco os esclerose múltipla para depois passar para meus alunos, não. Então, essa plataforma aqui, o Zoom, Meet, Teams, enfim, vai substituir o PowerPoint. Eu estou lá falando, eu provoquei, eu inspirei, daí eu trouxe minimamente meus alunos para que eles consigam, inclusive, fazer perguntas e entender o que aquele especialista está falando. E aí, o especialista, esteja ele onde estiver, ele vai entrar. Então, os professores, eles serão divididos, né, Escobar, entre aqueles que são os que inspiram, os generalistas, os que estão lá, os que fazem, os que provocam e tudo mais, e ao mesmo tempo os especialistas, aqueles que vão dar aula na Ânima inteira e ninguém vai nem perceber se é distância ou se é presencial, né? Então, porque eu estou falando... Ainda tem aqueles que vão se focar no aluno e na trajetória, né? Os caras exatamente, que vão fazer a tutoria, a mentoria. Isso, então, perfeito, você lembra? Aí do outro lado tem aqueles que são responsáveis pela trajetória do aluno, que inclusive ele pode também estar à distância. Nós fizemos uma plataforma agora de psicólogos, né, para atendimento à distância de psicólogo, uma plataforma incrível. E está ajudando muita gente, porque a gente não pode mais fazer o atendimento ali. E é até muito bacana, porque, imagina, você é meu psicólogo, eu estou aqui, e aí a Marina, por exemplo, está com a câmera fechada, e ela é a professora que depois vai me dar feedback sobre como é que eu estou indo, tal. Então, tem coisas que ficaram muito melhores, né? Os processos ampliaram. Agora, do outro lado, é claro, tem coisas que são insubstituíveis, que é você estar junto, tal. Por isso que é cada vez mais essa visão
híbrida de mundo, de entender efetivamente esse momento aí de mundo. Agora já me perdi na sua pergunta. Não, agora eu quero. Do professor, enfim. Eu fiz duas, né? Eu fiz duas aqui. E a outra era sobre o reforço das nossas teses prioritárias. Como é que, ao ver acelerados os movimentos da pandemia, tem até a pergunta da Mariana Ferraz aqui, a Mari. Ela está perguntando aqui quanto tempo vai levar? Agora você vai usar o seu lado MWeb para responder em quanto tempo que as coisas vão estar completamente transformadas. Mas eu queria que você falasse das teses também. Poxa, a pandemia veio acelerar algumas dessas transformações. Como é que elas reforçam, né, o crescimento na medicina? Como é que a ideia do M&A que a gente sempre fez, o Q2A que está indo super bem? Então, queria que você falasse um pouco disso. Bom, então, a gente sempre acreditou que educação é para o resto da vida, né? Então, as pessoas sempre iam buscar a marca mais reconhecida, onde mais ele agrega valor e tudo mais. E aí, por que isso não aconteceu? Porque a gente viveu um momento que você tinha pleno emprego e poucas pessoas com diploma. E aí você tinha lá FIES e tudo mais, e aí o simples fato de você ter um certificado, seja ele qual for, já aumentava ali a sua empregabilidade. E a gente viveu isso. Quer dizer, então a gente foi lá e viveu isso daqui, esse crescimento aí de muitas instituições sem marca, tal, que teoricamente contradizem com o que a gente sempre acreditou. Entretanto, demorou mais tempo. Mas agora, primeiro, as pessoas estão mais exigentes. Vão buscar marcas e onde você vai gastar o seu tempo, investir o seu tempo. Está todo mundo muito mais exigente em relação a isso. Está todo mundo, já falei aqui, ninguém mais vai ficar 4 horas para fazer uma reunião de 1 hora ou não. Então, primeiro, essa questão da valorização das marcas nesse momento. A gente sempre falou do híbrido. A gente não entrou no ensino à distância. Naquele ensino à distância de vender conteúdo, não entramos. E aí você vai falar o seguinte, mas é que vocês não tiveram oportunidade. Tivemos. A gente assumiu, a gente assumiu algumas instituições que tinham 4, 5 mil alunos no ensino à distância e a gente não continuou. Por não acreditar que você consegue efetivamente 100% naquele modelo de vender conteúdo e entregar alguma coisa de qualidade. E é claro, também tinha um preconceito dos alunos, e tinha, enfim, é isso. Então a gente está falando agora de um novo modelo, de um novo formato, né? Enfim, então a gente acreditou em comunidade de aprendizagem. Agora está muito mais fácil, porque agora a gente quebrou alguns dogmas, quebrou algumas barreiras. Então, para falar assim, quanto tempo? Olha, Mari, eu achava que assim, para não ter problema de errar, né, que essa era a década da transformação da educação. E que daqui a 10 anos era impossível alguém sobreviver se não tivesse feito uma mudança muito grande. Eu acredito que isso aqui agora não passa de 3 anos. Entendeu? Então, se você perguntar para mim, quem tiver naquele modelo antigo vai deixar de existir? Eu acredito que sim. Né? Eu acredito que sim. Então, eu vou fazer aqui a analogia. É igualzinho a Netflix tinha um modelo que ela resolveu lá atrás, né, como ela surge. Ela só para que você não tivesse mais que pagar multa. Você pagava a anuidade, né, a mensalidade, e tinha direito lá a 5 DVDs, 10 DVDs, sei lá o quê, devolvia 3, pegava mais 3, devolvia 2, pegava mais 2, mas você não tinha multa, você podia ficar com ele permanentemente na tua casa. Veio o streaming, e aí criou-se a Netflix. E ela foi depois se reinventando e tudo mais. Eu quero dizer que eu acho que a Anima... Agora, a Netflix só foi a Netflix porque ela estava um passo à frente das outras. Estava um passo à frente. Né? E aí ela teve agilidade, clareza, lucidez, coragem, dinheiro para fazer. Eu estou falando que a Anima tem coragem, tem lucidez, tem clareza, tem dinheiro. A gente acabou de fazer um follow-on. Então a gente está preparado. E, do outro lado, temos que ter humildade. A gente também acha, sabe, que não são 10 passos à frente. Não, a gente está 1, 2 à frente. Mas, se a gente tiver coragem, continuarmos com essa lucidez, tivermos efetivamente essa estrutura, essa ambidestria, essa governança, do outro lado, uma atenção muito forte para a gestão eficiente, eficaz e tudo mais, aí eu acho que tem possibilidade de realmente ser protagonista
nessa transformação que vai acontecer no mundo e que, na minha opinião, não passa de 3 anos, mas pode ser, para não errar, vai 5 anos, 3 anos, 5 anos, mas é disso que a gente está falando. Quer dizer, então, Muito bom. Tá todo mundo preocupado agora, Escobar? Vamos lá. Em relação ao ensino à distância. Eu tenho que capacitar os professores para o ensino à distância, eu tenho que prepará-los para essas plataformas, essas tecnologias. Viu? Tem que preparar para a nova aula presencial. Você tem que repensar sua aula presencial. Porque jamais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser aquela mesma aula. Do professor ficar lendo PowerPoint. Então, quem ainda está nesse modelo, deixou de existir. Agora, o papel do professor é importante. Agora, os nossos professores, eles fazem diferença. Eles dão uma aula diferenciada. A universidade que não estiver estruturada na experiência do aluno, em agregar valor para o aluno, ela não vai sobreviver. É disso que a gente está falando. Então, e a tese do M&A, que a gente sempre disse, a Ânima está aqui para continuar histórias. Se alguém fizer um processo competitivo, provavelmente a gente não ganha. Né? Onde a gente ganha? A gente está aqui para continuar o legado, para continuar a história, para continuar histórias de famílias, de instituições, que é o que a gente tem feito. E aí é o nosso grande diferencial, onde tem várias instituições que nem conversam com ninguém, só conosco. E agora porque mais esse ainda. Porque o modelo, essa construção de comunidade, como você está falando, né? A tecnologia auxilia, né? Então, enquanto mais lugares você tiver, acho que mais rico fica o movimento, né? Nesse sentido, não é que o M&A não é necessário mais, ao contrário, ele consegue, a gente vai aproveitar mais, né? Ao fazer esse movimento. Não, e tem um ponto que você colocou que é muito legal. A diferença da Ânima. E a gente antes, quem sabe, não conseguia fazer e agora conseguiu fazer um negócio incrível e quem sabe essa seja uma das maiores transformações que a gente fez na Ânima. A Ânima, outro dia me perguntaram, você acredita em qualidade com escala? Né? Escala e tal, qual o tamanho da Ânima? Eu falei assim, sabe qual é a diferença? A Ânima não é um grupo. A Ânima, nós somos 60 faculdades. 60, porque a gente tem 60 campi. E aí, então, a gente é um conjunto de 60. Só que o que acontecia? Que foi uma grande mudança na gestão. A gente tinha, apesar de querer dar essa autonomia na ponta, né, muitas vezes os dados eram muito centralizados. Né? E a gente agora, né, assim, todos os líderes de cada campus conseguiu ter os dados deles, as informações, tem mais autonomia, então está mais empoderado, tem mais autonomia, trabalhando com confiança, mas o accountability, e ele sabe que ele faz parte da visão do todo. Então, a Ânima sempre teve esse lado. Todo mundo tem um sentimento de pertencimento do todo. E aí o cara era responsável ali na ponta, mas ele muitas vezes estava engessado. E ao agora estruturar o SGN, que a gente, o cara lá da ponta, ele tem a capacidade de gestão, a gente deu autonomia e aí a gente conseguiu ter uma eficiência também muito maior. E essa é uma transformação. Então, quando a gente está falando de fazer M&A, fazer M&A, você integra o que consegue, você consegue efetivamente dividir, compartilhar as melhores práticas, mas ao mesmo tempo você dá autonomia. E isso faz com que as pessoas se sentem... Às vezes, a gente dá mais autonomia do que ele tinha quando era na gestão familiar. E isso faz com que as pessoas se sintam muito mais empoderadas, tenham uma integração cultural de uma maneira muito mais forte, muito mais rápida, e aí a gente vê os resultados de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil. Enfim. Mas para explicar, essa foi uma grande mudança que a gente fez, né, nos últimos 1 ano e meio, e que fez com que a gente conseguisse caminhar muito em relação inclusive a eficiência da Ânima. Muito bom. E aí, só para não esquecer de dar os recados aqui, a Marina me dá os alertas aqui. No dia 11/11, a gente vai fazer uma sessão de 60 minutos específica de ensino híbrido. Tá? Então, um pouco da nossa conversa aqui, mais detalhado onde a gente está, qual é o momento atual de onde está o nosso projeto e um pouco das crenças do que virá para frente. Então, acho que eu não perderia. Vai ser no dia 11 às 18 horas, né, nesse mesmo horário. E no dia 10, um dia antes, aí terá uma sessão específica sobre a Inspirali, inclusive com um palestrante internacional,
né, para falar um pouquinho da medicina. Então, no conceito da trilha, alguns dos temas que a gente está falando aqui, vertentes de crescimento, ensino híbrido e as premissas, eles vão estar estão todos contidos aí na trilha, nesses 5 encontros que a gente vai ter até o dia 13, tá? Eu queria puxar o último gancho aí, Daniel, que você começou a falar e naturalmente você, junto com a Ânima, né? A gente acabou, no início da pandemia, acabou assumindo um papel, você pessoalmente, mas com apoio nosso todo, acabou assumindo um papel de embaixador por uma empresa diferente daqui para frente, né? Foi assim o movimento Não Demita, que está virando o movimento do Desenvolva agora na Expo, né? Que a gente quer capacitar 1 milhão de pessoas. Tem projeto no Instituto para desenvolver educadores. Então, você virou embaixador da transformação. E aí começou a pincelar aí no fim um pouco de algumas mudanças fundamentais que são internas nossas, para executar melhor, para delegar e descentralizar as decisões importantes de uma forma mais eficaz. Cara, fala um pouquinho para onde que está caminhando a gestão na sua cabeça, a organização, para onde que a gente quer levar a Ânima, para que ela continue a ser uma empresa que não só sonha bacana, mas entrega muito bem. Bom, de uma maneira bem... Eu acho que você não tem muito tempo, porque a gente já... Não, eu estou vendo aqui o tempo aqui, por isso que eu estou querendo dizer. Por isso que eu estou cronometrando aqui. Efetivamente, a gente acho que está numa crescente, como eu falei aqui no começo, né? A gente tem a evolução da governança e tornando efetivamente uma empresa ambidestra, ao mesmo tempo a gestão com a capacidade efetivamente de executar. Eu sempre falo que tem um delay entre o que a gente quer fazer e o que a gente consegue fazer. E aí, quem sabe, em algum momento, essa distância estava muito grande e a gente estava conseguindo fazer menos do que a gente estava querendo fazer. E aí foi a mudança que fizemos há 2 anos, com o Marcelo assumindo como CEO. E efetivamente, agora, o que a gente fez? Acelerou as duas, né? A velocidade das duas. E sem dúvida nenhuma, quer dizer, a gente conseguiu uma gestão muito mais eficaz e eficiente, de excelência, com um time incrível e, ao mesmo tempo, com a ambição de querer fazer mais e estar muito updated com o que está acontecendo. Muitas vezes a pauta do Conselho de Administração, o Conselho de Administração toma conta de X e a gestão conta de Y. E a gente não fez isso, né? A pauta é a mesma. O que acontece é que o Conselho de Administração pensa essa pauta de 2 anos a 5 anos e a diretoria executiva de 0 a 2 anos. E isso faz com que a gente esteja muito integrado. Então, é um conselho muito mais empreendedor do que fiscalizador. Então, isso daqui é um desafio. Todas as empresas têm que... Eu acho que ninguém vai sobreviver o formato de comando-controle, né? O que a gente precisa é efetivamente trabalhar com empoderamento, confiança, autonomia, tal, que é o que a gente tem feito. E isso precede você ter uma mentalidade no seu DNA que é uma cultura inovadora. E para que você tenha uma cultura inovadora, você não consegue criar do dia para a noite uma cultura inovadora. Porque para que você tenha uma cultura inovadora, você tem que quase que incentivar o erro, né? É quase como você provocar, não tem medo, não tem problema se a pessoa errar. Dentro da Ânima a gente pergunta o tempo inteiro, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Então, do outro lado, criando esse ambiente onde todo mundo pode trabalhar de uma maneira fluida, sem hierarquias, sem nada, que a segunda-feira de manhã tem que ser melhor que a sexta-feira à noite para todo mundo trabalhar com a gente, como a gente sempre falou, ser um ambiente muito bom para trabalhar. Então, você consegue criar este ambiente onde a inovação possa fluir o tempo inteiro. Outra coisa que a gente fez, a tecnologia, não existe mais departamento, a área de tecnologia, a tecnologia tem que ser esparramada. E ela tem que, quer dizer, trabalhando com os squads, trabalhando com os times. Esse, quem sabe, seja efetivamente o grande desafio. A área de gestão de pessoas. E aí a gestão de pessoas, o grande desafio, porque todo mundo acha que a transformação digital é responsabilidade da área de tecnologia ou área de transformação digital. Não é. A transformação digital, ela tem 2 pilares. A área de tecnologia e a área de gestão de pessoas.
Por quê? Porque é uma mudança cultural. É você criar um data-driven mindset na empresa como um todo. Então você tem, esses são os desafios. O desafio de uma empresa inovadora, de uma empresa que antecipe tendências, de uma empresa que as pessoas não têm medo de errar e a inovação esteja esparramada na empresa inteira, de um time que trabalha com... Você tem que incentivar o conflito de ideias, não o confronto de pessoas, mas efetivamente o conflito de ideias. Enfim, e você tem que trabalhar com essa confiança. E naquele momento da pandemia, como você falou, o que a gente fez? Eu vou aqui já para finalizar, né? A gente foi um dos precursores, aí, escreveu aí o manifesto Não Demita, e mais de 8 milhões de pessoas foram impactadas com o movimento Não Demita. A Ânima como a locomotiva o exemplo dessa transformação, e é o que a gente precisava fazer naquele momento. E agora a gente volta de novo e fala, e a Expo? Né? A Expo estava 70% vendida, e o que nós fizemos é falar, a gente tem uma responsabilidade em relação ao Brasil. Ligamos para todo mundo e falamos, você quer o dinheiro de volta ou quer ficar de crédito para outro ano? Todo mundo quis ficar de crédito para outro ano, sabendo que a Expo ia ser de graça, mas era de graça e a gente está com, acho que mais patrocínio do que a gente tinha antes. Enfim, então, e fazendo todo esse movimento integrado agora aqui, mas é um movimento de o quê? E aí eu vou contar para vocês. Então, uma coisa é a inspiração e a provocação. E do outro lado, a ideia é criar a maior plataforma do Brasil peer-to-peer, onde líderes de grandes empresas vão fazer uma masterclass, né, com perguntas e respostas, uma aula mesmo para os líderes das pequenas empresas. E as empresas que tinham assinado Não Demita já estão todos assinando também. Então você vê lá o Magazine Luiza, o Santander, Cyrela, Vivo, tal, que os líderes dessas grandes empresas vão efetivamente disponibilizar horários. Olha, eu vou quarta-feira das 5 às 7, o outro das 9 às 10, né? Enfim, e qualquer um brasileiro pode entrar lá e fazer pergunta e resposta com o vice-presidente de transformação digital do Magazine Luiza, de varejo disso, o CFO do Santander e todos também da Ânima. Então esse é o movimento que a gente está fazendo. Eu acho que o Eduardo Galeano, que é um uruguaio, ele falou uma frase linda, que este mundo está grávido de um outro mundo, né? E esse outro mundo é muito mais bacana, é mais solidário, é mais integrado, é mais unido, enfim, outros valores do que a gente tem aqui agora. E aí o propósito da Ânima sempre foi transformar o Brasil pela educação. E o que a gente tem falado agora é que, quem sabe, a gente mudou nosso propósito, não é mais transformar o Brasil pela educação. O propósito da Ânima seja fazer com que todo brasileiro queira transformar o Brasil pela educação. E aí, para as pessoas que são investidoras já nossa, eu quero que vocês também tenham essa bandeira, essa responsabilidade de fazer com que a educação para esse país, educação para um país não pode ser prioridade, tem que ser premissa. E é isso. Então, fazer com que todo brasileiro seja indignado e queira transformar efetivamente o nosso país. E para aqueles que estão assistindo e não são investidores, né, se você quiser fazer parte desse movimento, eu falo assim, pô, venha junto com a gente, sendo ou não investidor da Ânima, mas simplesmente que tenha, de alguma maneira, você seja impactado nesse propósito de querer efetivamente mudar o nosso país e entender que é só através da educação e a gente está no momento da maior transformação e revolução da educação. Então, o que a gente falou aqui para o ensino superior vale para o ensino básico. Só para dar um pequeno exemplo, Escobar, para finalizar, a gente está falando aqui que um dos grandes desafios das escolas é fazer com que as pessoas tenham essa visão do outro, a capacidade de ouvir, a empatia, visto que as redes sociais foram estruturadas nos algoritmos do e-commerce, que só nos mostram aquilo que a gente exatamente pensa. Então está todo mundo ficando muito mais ensimesmado, né? Muito mais xenofóbico, com muito mais rivalidade, coisa que nunca teve no mundo. E agora imagina, eu falei aqui, os nossos alunos, né? O turma deles sendo alguém de Florianópolis, da Bahia, de Belo Horizonte e tal. Agora imagina numa escola pública, onde metade dos alunos, inclusive dos seus filhos, que hoje só tem um grupo, os aluninhos da classe deles mesmo, imagina que você vai ter um aluno de São Paulo, com de Recife, com de Belo Horizonte, com de Porto Alegre fazendo algum trabalho, tudo baseado na BNCC, incrível. Agora, imagina quando metade desses alunos for de escola pública e metade de escola privada.
a gente vai transformar esse país. Então, eu realmente acredito que a gente está num momento e um grande desafio de transformação da educação, e acredito que a Ânima será uma grande protagonista, e nossos professores grandes artífices dessa transformação. E ela vai ser enorme, não só no ensino superior ou na Ânima, mas que a gente possa contagiar e fazer com que o Brasil inteiro... aí sim, voltando para a pergunta da Mari, aí eu acho que em 10 anos, 15 anos, a gente consegue fazer o que a gente antes ia fazer em 100 anos. Entendeu? Mas para que isso aconteça, a nossa transformação dessas locomotivas tem que acontecer em 2, 3 anos. Muito bom. Então, fica aí o convite final do Daniel aí para participação na trilha toda. A trilha está incorporada na HSM Expo, né? Então tem muito mais conteúdo do que a trilha. E também, cara, quero ligado agora, quero agradecer, dizer, tem uma perguntinha sobre o MEC aí, até de uma pessoa que não se identificou, mas a gente anotou aqui e vai responder ela na sessão do dia 11, sobre ensino híbrido, tá? Então, queria agradecer aí a pergunta e também agradecer a Marina aí pelo convite, viu, Marina? Estou aqui aprendendo e queria agradecer muito vocês dois. É isso aí, abrimos com chave de ouro e na página inicial do nosso site de RI está toda a trilha, para quem quiser saber. Os links a gente vai mandar sempre a cada semana, onde a gente tiver uma indicação de um momento do encontro nosso. E muito, muito obrigada a todo mundo que participou e a vocês dois. E vamos lá. Acho que prazer enorme estar aqui, obrigado. E é o que a gente disse aqui no começo, experimentem, né? Provoquem, degustem, porque a Ânima está muito bacana. A gente é suspeito para falar, né? É isso que a gente faz da vida. Mas efetivamente, quer dizer, venha de maneira muito profunda do que a gente está fazendo, porque eu acho que a gente vai ser um exemplo não só para a educação, mas também como modelo de gestão, como visão estratégica, como uma empresa ética, como uma empresa correta, como uma empresa, ao mesmo tempo, inconformada, do outro lado, apaixonada e construída por pessoas competentes. Então, obrigado, né? E, enfim, prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado a todos, gente. Um grande abraço aí. Estou vendo muita gente conhecida aí os nomes aí. Tem executivo nosso, tem investidor conhecido, tem sócio. Então, eu dou um abraço para todos aí. Obrigado pela audiência. Obrigado, viu, Marina? Obrigada a vocês, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada.